Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Tá todo mundo bem? E aí, o pessoal tá fazendo a tarefa? Quem tá fazendo as tarefas aí? Tem que fazer as tarefas, hein? Olha, para quem não sabe, pessoal, esse é o curso de finanças, tá bom? A gente teve a primeira aula semana passada, essa nós estamos aqui na segunda aula, nós ainda vamos ter mais 2 aulas, e eu fico feliz, né, e é um prazer enorme estar aqui com vocês por essa oportunidade. Como a gente aprendeu, né, tempo é vida, e vocês estão aqui dedicando o tempo da vida de vocês para esse momento, né? E eu também estou aqui me comprometendo para esse momento, para que vocês também possam aprender. Eu também tenho aprendido muito com tudo que eu tenho vivido. E poder passar isso, para mim, é uma gratidão muito grande. Eu fico feliz por essa oportunidade, mas também precisa do comprometimento de cada um, né? E aí a gente até falou na aula passada, para quem não sabe, a gente criou um grupo, onde nesse grupo eu estou colocando lá algumas tarefas, né? Todos os dias para a gente estar fazendo. Que às vezes se eu colocar aqui uma enxurrada de tarefas aqui, a gente acaba não fazendo, né? Porque são muitas coisas. Então, se todo dia você se comprometer a fazer algo, uma tarefa daquelas que a gente tem colocado, e vocês, quem está lá no grupo percebeu que a tarefa está realmente de acordo com aquilo que a gente estudou durante a semana, você vai ver como que você pode avançar, né? E aí hoje a gente, para quem viu lá, eu coloquei um combo de desafios lá, né? Uns livros para a gente estar lendo, pessoas para a gente estar estudando. Então, se você ainda não faz parte do grupo, você pode estar pesquisando lá meu Instagram ou me procurando no WhatsApp, que eu posso te mandar o convite, te incluindo, para que você possa estar participando, para que lá você possa estar recebendo diariamente, né, esse conteúdo, esses livros, as pessoas que a gente está estudando, até leitura bíblica também a gente está fazendo junto lá. Eu estou fazendo um plano bíblico com as pessoas que têm acompanhado desde o começo do ano. Então, vocês que chegaram agora, quiserem participar também. E as tarefas também de acordo com o que a gente tem aprendido, tá bom? E aí o que acontece? Vou passar aqui rapidamente, só para recapitular o que a gente falou na semana passada, só para quem não veio, né, ter um entendimento geral, e quem já estava aqui para poder né, já engajar, né, conseguir avançar nisso daqui. Então, primeira coisa, pessoal, a gente falou sobre a mudança de mentalidade, né? Tá todo mundo conseguindo me ouvir bem? Tá? Eu vou estar falando assim sem microfone, que às vezes com o microfone fica difícil para eu fazer as coisas. Então, se tiver difícil, se vocês quiserem chegar mais aqui para frente, tá? Vocês podem ficar à vontade. Mas se eu estiver falando baixo também, pode falar que eu tento falar um pouquinho mais alto. Mas a voz já é alta já, né? Está no volume já bem ajustado. Então, a gente falou sobre mudança de mentalidade. Isso é o primeiro passo para quem quer viver prosperidade na sua vida. Porque a gente já entendeu que tudo começa na mente, né? Você pode perceber aí, a gente falou semana passada, que provavelmente na sua vida aí você tem aquela avó, né, que ganha salário às vezes muito pequeno, às vezes da aposentadoria, e ela tem dinheiro até para emprestar para os parentes, não é verdade? E às vezes tem pessoas na sua família que ganham muito dinheiro aí, tem algumas rendas, fontes de renda, mas a pessoa está sempre no cheque especial, sempre passando por dificuldade financeira e pede emprestado para a vovó, não é isso? Então o que acontece? Se uma pessoa ganha muito dinheiro e a outra pessoa ganha muito pouco, mas consegue guardar esses recursos, o problema está na quantidade do dinheiro que entra? O problema está onde? Na mentalidade, na forma que a pessoa ela trata o dinheiro, como ela cuida daquilo, né? Então a gente já entendeu que a gente tem que mudar a nossa mentalidade, porque a gente já viu aí, se dinheiro fosse resolver realmente os nossos problemas, a gente vê aí quantas pessoas ganhando na Mega Sena, pessoal ganhando no Big Brother Brasil aí, jogadores, se vocês não sabem, eu estava lendo uma pesquisa essa semana, que jogadores da NBA, que ganham muito dinheiro, para quem não sabe de basquete, quando eles se aposentam, a maioria deles, em 4 anos, eles falem. Por quê? A receita principal deles acaba, e eles não tiveram aquele amadurecimento, né, não tiveram acompanhamento, não tiveram aprendizado de conseguir reter aquele dinheiro. E como a principal fonte de renda deles acabou porque eles se aposentaram, eles não conseguem dar continuidade naquilo. Por quê? Eles recebiam muito dinheiro, mas a mente deles não estava transicionada para poder administrar riqueza. Então, talvez você seja uma pessoa... Eu acredito que todos aqui nós já somos ricos, amém? Às vezes você só não tem dinheiro ainda. Porque tudo começa com a mudança de mentalidade. Quando você mudar de mente, vai faltar só um detalhe, que é o dinheiro, para você administrar. Mas isso aí são detalhes com processos, com projetos, né, com a gente aprendendo ferramentas, estratégias, você vai conseguir isso. Mas o mais difícil é a gente mudar a forma que a gente
trata o dinheiro, né? Mudar a nossa mentalidade para isso. Outra coisa que a gente falou sobre os comportamentos matemáticos, né? Não sei quantos fizeram esse exercício aí. A importância de você, né, saber quem você é. Você é a pessoa que gasta mais do que ganha, você é a pessoa que é muito poupadora, você é a pessoa facciosa ou você é a pessoa que multiplica tudo que tem. Eu vou falar bem rápido, tá, pessoal, que eu não posso aqui ficar detalhando, mas a gente falou muitas coisas legais na semana passada. Então, para quem não assistiu e quiser ver, eu já coloquei tudo isso daqui na Hotmart, numa plataforma, e disponibilizei lá, algumas pessoas já adquiriram e estão assistindo, tá bom? Então, se você quiser assistir a aula passada e as próximas, quiser às vezes rever todo o conteúdo ou de alguma forma abençoar esse projeto, então você pode estar adquirindo esse curso lá. Eu coloquei um valor muito baixo já, e ainda para quem está participando aqui, ainda tem um cupom de desconto lá, então você pode também adquirir para poder ter esse material, né? Para quem não veio ou você quer rever, tá bom? Mas eu vou passar bem rápido aqui. E esses comportamentos matemáticos, muitas das vezes, vêm dos P's programadores, a forma que a sua mentalidade vem de acordo com isso daqui. A gente até falou sobre a realidade imaginativa do dinheiro, né? Eu já assisti, já li muitos livros sobre dinheiro, né? Sobre como você tratar. E eu já vi pessoas falando que você consegue ter muito dinheiro, você consegue se tornar um milionário em 10 anos. Beleza, bacana. Teve outro que falou que com 1 ano você consegue. Falei, rapaz, muito bom. E teve outro que falou que você não tem que ser rico, você tem que doar tudo para os pobres. Qual deles estão certo? Quem é que está certo nessa história? Não tem certo ou errado, é a forma que cada um vê o dinheiro, entendeu? Então, se você acha que é a pessoa que tem que ser pobre, tem que viver na miséria, tem que ser... Aí as pessoas, alguns chamam de humildade, que isso não é humildade, tá? Ser pobre não tem nada a ver com humildade. Mas algumas pessoas associam a si. E você quiser viver uma vida dessa, você vai para o inferno por causa disso? Ou é pecado? Não. E está tudo bem, você pode viver dessa forma. Mas não é o que a Bíblia diz que precisa ser para poder entrar no reino dos céus. Mas também, se você acha que acredita que precisa de 10 anos, 20 anos, ou se você acredita que consegue em menos tempo, tudo está na sua mente, o que você consegue fazer. Então, é a forma que você imagina sobre o dinheiro, é a forma que você domina sobre isso. E muitas das vezes isso vem da onde? Dos P's programadores, que a gente colocou o P aqui, que eu coloquei de uma forma mais didática, né? Para quem não lembra aí, por que isso chegou na sua mente? Por que você pensa do dinheiro dessa forma? Por que você trata o dinheiro dessa forma? Às vezes você é uma pessoa que poupa demais, uma pessoa que gasta demais, uma pessoa que é muito facciosa, né? Tudo, né? Quando a farinha é pouca, primeiro você tira o seu, né? Então, se você muitas das vezes é esse tipo de pessoa, é porque alguém te programou dessa forma. Às vezes foi os P's. Quem é os P's? Os seus pais, os seus parentes, às vezes os pastores, vamos falar dos padres também, tem gente que falou semana passada dos pastores, né? Então vamos falar dos padres também, programa de TV, patrão, quem? Professores na sua escola. Então, alguém colocou isso na sua mente, né? Quem? Os parentes, né? Os pais principalmente. Então essas pessoas que exerceram alguma autoridade na nossa vida, muito provavelmente foi elas que programaram a gente para ter o comportamento que você tem hoje em relação ao dinheiro. Então, se você não mudar a sua mentalidade quanto a isso e perdoar essas pessoas, a gente falou muito sobre isso, porque às vezes a gente fica assim, não, mas por que meu pai falou isso? Por que minha mãe não me ensinou? Ou meu professor? Hoje a gente tem acesso a muita informação. Naquela época eles não tinham. E provavelmente é o melhor que eles tinham para dar para a gente naquele momento. E talvez, muito provavelmente também foi a forma que eles aprenderam. Então, que a gente possa perdoar essas pessoas, viver algo novo e fazer diferente, né? Na nossa casa, com os nossos amigos, com os nossos funcionários, ou se você é funcionário de uma empresa, que você possa fazer diferente onde você trabalha. Então, que você possa mudar o ambiente que você está. Já que você não pode mudar o passado, nem muito menos o futuro, mas você pode fazer algo hoje para que você possa ter uma vida melhor, tá bom? E tudo isso daqui vai te gerou provavelmente alguns bloqueios. Eu falei isso semana passada sobre provavelmente escassez, né, onde você acha que sempre vai faltar recurso para você. Então isso é um bloqueio. E a gente fez alguns exercícios sobre isso para você identificar e retirar isso da sua vida. Às vezes outra coisa que a gente falou foi sobre escassez, falou sobre autoimagem. Muitas das vezes você não se vê como Deus te vê. Às vezes você acha que você é um fracassado, você é um perdedor. Às vezes alguém falou para você isso. Muito provavelmente esses programadores falaram isso para você. Falou que você ia ser igual ao seu tio, igual ao seu avô, igual ao seu pai. Às vezes lançou palavras contra você e acabou tirando realmente a imagem que Deus tem de você. E se você não sabe, você é a imagem e semelhança do Criador, tá bom?
e Ele criou você para você prosperar. A palavra mesmo diz isso, que Ele quer te dar o suficiente e muito mais do que isso, para que você possa fazer todo tipo de boas obras e as pessoas possam glorificar o nome do Senhor através de você. Tudo que Deus criou, Ele falou com palavras. Faça a luz, faça as árvores, faça os animais, mas quando Ele foi criar nós, né, Ele pegou com as próprias mãos e fez a gente. E Ele falou, domine sobre todas as coisas. Então esse é você, é a pessoa que Deus criou para dominar sobre todas as coisas. E a vida financeira nossa não é diferente disso. Ele quer que a gente domine sobre isso. O dinheiro é a coisa mais importante do mundo? Não é. Mas pode ter certeza que ela impacta e vai potencializar tudo aquilo que é importante. A sua família é muito importante? É a coisa mais importante? A família é uma coisa mais importante. Mas sem o dinheiro, muito provavelmente você vai ter dificuldade, às vezes, de manter essa família, estruturar. Talvez você consiga fazer muitas coisas boas com pouco recurso, né? Mas se você tiver mais recursos, às vezes você consegue fazer muito mais pela sua família. Você consegue fazer muito mais coisas. Até na vida espiritual, a gente, pô, Léo, na vida espiritual porque, por exemplo, é muito bom a gente estar aqui assistindo os cultos, vir aqui, é de graça, é gratuito esse curso. Mas se você tiver recurso suficiente para ir agora, a gente vai para... Qual é o que vai ter agora? Vai ter Porto Seguro, tivesse condições para ir para Porto Seguro, tivesse condições para ir para Manaus, nesses congressos que tem, condições para ir para Israel e levar toda a sua família. Olha que bacana, é de graça vir no culto, assistir esse curso aqui, mas se você tivesse condições para fazer isso por você, pela sua família, e o transbordo ser tão grande fazer pelas pessoas para o próximo, né, que está aí do seu lado. Quem sabe aí a pessoa que está do seu lado aí não é a pessoa que você vai abençoar aí, que Deus vai te usar aí para levar ela para Israel aí. Então, não esqueça de mim não, tá? Quando vocês entrarem no paraíso aí. Acredite, né? Então, pessoal, é isso, mas muitas das vezes a gente tem esse bloqueio, a gente esquece de quem nós somos, né? Então, se você não assistiu essa aula, depois, se você quiser ter a oportunidade, me procure no Instagram, no WhatsApp, que eu posso estar te passando um link para você poder estar assistindo. Mas que você não fique sem ver essa primeira aula aqui, porque você vai ver que é um segmento de coisas. E se você não entender as primeiras aulas, às vezes você pode acabar ficando perdido nas próximas, tá bom? Então, para essa aula aqui, pessoal, uma coisa que eu quero pedir também a vocês, quem quiser e puder, né, já as pessoas que já me seguem aí no Instagram, se você depois quiser tirar uma foto, né, do que a gente está falando aqui, fazer um stories, alguma coisa e publicar, porque isso chama a galera para poder vir, né? Porque uma coisa é os meus contatos, né, as pessoas que eu tenho influência, mas às vezes tem pessoas que você vai alcançar que eu não alcanço, né? E se você ainda não tem a oportunidade de passar essa informação para as pessoas, às vezes não tem essa didática, não tem essa forma de falar, mas que se você convidar essa pessoa para estar aqui e ela for abençoada, você pode ter certeza que isso também vai fazer parte do seu galardão também. Porque a palavra diz isso, né? Que não importa quem plantou, quem regou, quem colheu, todos eles vão se alegrar pelos frutos que estão dando. Né? Então, que você se alegre com tudo que está acontecendo aqui também, de outras pessoas virem e adquirir esse conhecimento também, tá bom? Então, a gente vai falar hoje, essa segunda aula, eu queria falar mais sobre planejamento financeiro, tá? A gente já falou sobre isso, que é algo assim, que as pessoas pouco trabalham, né, na vida, você vê que poucas pessoas fazem isso. Mas antes, eu queria colocar aqui os 4 tipos de pessoas que existem, tá? Aqui, a receita, e aqui vai estar as despesas, né? Você vai se identificar aí, tá bom? Você pode ir anotando isso e se identificar onde você está. Às vezes você é a pessoa que a sua receita é menor que as suas despesas. Às vezes você é a pessoa que a sua receita já está igual às despesas. Não sobra nada, mas também, né? Não está devendo. Às vezes você é a pessoa que já está no patamar onde as suas receitas elas são maiores que as suas despesas. E aqui eu tenho certeza que deve estar 70% das pessoas. É a pessoa que não sabe onde está. Por que isso? Talvez você até acredite, não, eu sei aonde que eu estou, mas vamos fazer só uma pesquisa aqui rápida. Quantos aqui tem realmente numa planilha, num papel, na pedra, no papiro, né, num programa, em algum lugar anotado tudo que entra, todas as receitas, todas as despesas? Quantas pessoas tem? Tudinho anotado. Olha aí. Deve ter, eu acho que uns 60% não tem, né? Então a gente pode ver aí que muita gente não tem isso anotado corretamente. E você vai ver qual é a importância do planejamento financeiro. O planejamento financeiro ele vai te ajudar para todas as áreas, independente de onde você está, porque ele vai te ajudar a passar para o próximo nível.
Tá? Então, independente de onde você está, eu queria que você identificasse, anotasse isso daqui, identificasse onde você está. Se você está aqui e não conseguiu identificar, a gente vai estar hoje. Eu vou estar passando para você como que eu faço meu planejamento financeiro, como que a gente deve fazer, para que você possa fazer isso durante a semana, se identificar, e aí a gente vai dar algumas soluções para que você possa viver, mudar de fase, tá bom? Então, eu queria só rapidinho, pessoal, antes de passar aqui, eu queria contar assim, rapidamente a minha história. Alguns já sabem já disso, né? Eu já contei aqui, mas falando rapidamente, eu fui uma pessoa, né, que quando casei, a gente quando casa quer casa, né? Contaram isso pra gente, talvez alguém programou você para ser assim também, e eu entrei em algumas dívidas muito grandes quando casei, e por isso eu passei por algumas dificuldades financeiras, dificuldades essas muito pesadas mesmo, a ponto de não ter dinheiro para poder pagar as contas, né? Eu já brinquei aqui com vocês que eu já cheguei a fazer igual o Silvio Santos, né? Quando eu pegava lá as contas, jogava para cima, a Magda sorteava qual que a gente ia pagar naquele mês. Às vezes a gente pegava lá, opa, quem vai ser pago esse mês vai ser a SEDAI, parabéns SEDAI, mas a Enel infelizmente vai ficar próximo mês, quem sabe no próximo mês você vai ter mais sorte, né? Só que eu que dei azar nessa, né? Porque 2 meses depois a Enel cortou minha luz, porque... eu falei para a Enel, a culpa não foi minha, vocês que não foram sorteados, né? Eu falei, né? A culpa foi minha, Márcio? Não foi, né? Não saíram no sorteio, vocês não são sortudos. E aconteceu isso, e é verdade. Então, assim, eu já vivi um tempo na minha vida com essa dificuldade. Por que eu acredito tanto no planejamento financeiro? Porque quando eu decidi realmente mudar a minha mentalidade, né, e aí vai a importância de você ter uma pessoa do seu lado que some com você e multiplique realmente. Quantos lembram aí daquela multiplicação que a gente fez, né? De multiplicar uma pessoa plena para uma pessoa meia, né, ou menos que isso, o resultado que dá. Se você não lembra disso, né, ou você não participou, que você possa estar assistindo a outra aula, porque é muito importante você fazer essa conta entre você, sua esposa, vocês alinharem isso, e até mesmo na sociedade, com pessoas próximas a você. E como é importante você ter uma pessoa que tenha o mesmo pensamento, né? Quando eu decidi, né, viver algo diferente da minha vida, mudar a minha realidade financeira, eu falei com a minha esposa, né? Falei, olha só, a gente está passando por essa dificuldade aqui, está com todas essas dívidas, vamos fazer o seguinte, se precisar perder a casa, a gente perde, mas vamos continuar sendo fiel e pedir estratégia a Deus para a gente mudar a nossa vida? Aí ela falou, já fechou então. Se tiver que perder o apartamento, a gente perde, mas a gente não vai deixar de ser fiel. E a gente permaneceu ali. Só que a conta matemática, que a gente está fazendo aqui, não vai fechar. Se você tem mais despesas do que receitas, e você acrescenta mais uma despesa, qual que é o resultado disso? É você ficar mais negativo ainda, não é isso? Mas é porque a conta de Deus, né, a matemática de Deus é diferente, né? E depois que a gente permaneceu sendo fiel, Deus foi nos dando estratégias, coisas para a gente estar fazendo, que eu vou estar falando aqui para vocês, que conseguiu mudar a nossa sorte, mudar a nossa realidade. E durante, pessoal, foram 4 a 5 meses. 5 meses, vou colocar para não errar, 5 meses depois, a gente já estava com todas as nossas dívidas quitadas. Isso tudo porque a gente permaneceu fiel e a gente entendeu algumas estratégias, que é engraçado como Deus ele foi dando para a gente intuitivamente. Porque naquela época eu ainda não tinha muito conhecimento, não tinha lido muitos livros, na verdade não tinha lido praticamente nenhum. E depois, conforme a gente foi lendo, estudando um pouco mais, foi se profissionalizando, né? Eu, em particular, gosto muito desse assunto, então comecei a estudar muito sobre isso. Eu vi que a gente começou a fazer muita coisa certa, né? E assim, acaba que Deus foi dando isso intuitivamente. Mas às vezes você não está com essa intuição, né? Ainda nesse momento. Mas porque Deus ele te deu a oportunidade de estar aqui ouvindo uma pessoa para poder te passar isso, né? Então, hoje eu vou estar falando algumas estratégias, algumas coisas que eu fiz para que eu pudesse estar saindo desse momento, né, de dívida, e aí eu pude estar avançando na minha vida financeira. Bom, e eu creio também que nós vamos viver isso, tá? E que você possa também passar isso para outras pessoas, porque às vezes tem pessoa do nosso lado precisando disso também. Então, o primeiro estágio aqui que eu botei, pessoal, deixa eu apagar aqui. É você sair desse estágio aqui, ó, da negação. Esse é o mais difícil. Por quê? É onde você não quer aceitar que você está com dívidas. Às vezes você não se planeja, você não sabe quanto que você ganha, quanto que você gasta, porque você não quer fazer isso. Você não quer saber disso. Porque você não quer tomar aquele susto. E é importante isso. É você sair da fase da negação. Não, eu preciso mudar. Eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso viver algo novo.
É saber que existe algo dentro de você que precisa ser quebrado. Então, muitas das vezes a gente não sai disso aqui, ó, da negação, a gente fica com vergonha. Principalmente quem é homem, né? Às vezes eu demorei muito a mudar a minha forma em relação ao dinheiro, principalmente trazer minha família para isso, porque sendo homem, né, o sustento, o sacerdote, o cabeça, você não quer mostrar nenhum tipo de fragilidade, você quer mostrar que está no controle de todas as coisas. Mas não é isso, né? Eu acredito que se tem uma coisa que é um grande poder, né, do homem, se tem uma coisa que é admirável, é a pessoa que sabe reconhecer seus erros, né, que sabe recalcular a rota, que sabe mudar, né, as coisas. Então é importante isso. Então você sair dessa fase aqui, da negação. E aí saindo da fase da negação, é onde você vai conversar com a família. Vou botar aqui família só. E família é quem? É com quem você mora. Não sei se você mora com seus filhos, com seus pais ou com a sua esposa, né? Mas que você possa estar juntando a família para estar falando sobre isso daqui, independente de onde você esteja lá. Se você não faz esse planejamento financeiro, é importante você juntar toda a família, pessoal. É muito ruim uma casa... Léo, é errado eu fazer divisão de conta? Por exemplo, eu tenho minhas contas, minha esposa paga as delas e cada um se vira? Não é que é errado, eu estou aqui mostrando uma estratégia melhor. Se você está fazendo e está dando certo, beleza, mas se não está, eu estou te colocando aqui uma outra opção, que para mim deu muito certo, intuitivamente, como eu falei com vocês, que antes eu e a Magda, a gente era dividido a forma de pagamento, cada um fazia suas coisas com o seu dinheiro, e eu vi que assim não estava funcionando, então eu mudei isso. E depois que eu li alguns livros, fiz alguns cursos, e algumas pessoas que eu acompanho, que eu admiro nessa área financeira também, eles fazem dessa forma, tá? Então, e também você conversar e alinhar isso com as pessoas que estão na sua casa, porque às vezes para você está tudo bem, porque às vezes, né, acontece muito, a maioria dos homens às vezes ganham mais do que as mulheres, e às vezes para você está bem, porque você está ganhando mais, você está com o seu dinheiro, a mulher não sabe quanto que você ganha, e aí você, independente disso, você não quer saber o que a sua esposa está passando, e para você está bem. Mas será que a outra pessoa está se sentindo bem de como as coisas estão sendo levadas? Então converse com a sua família. Como eu falei aqui, eu tenho amigos, né, que a esposa não tinha condições de bancar uma faculdade, ela queria fazer faculdade, teve que interromper porque ela não tinha dinheiro. E o esposo tinha, era um cara muito bem, né, já resolvido na questão financeira. Só que as contas dele eram dele, as contas dela eram dela. Eu falei, gente, existe algo aí errado, né? E um outro casal também, que um não colocava gasolina no carro porque deixava para o outro colocar. Né? Não, deixa ele colocar porque vai sair do bolso dele. Eu falei, então, tipo assim, isso será que realmente é uma família? Eu fico pensando muito sobre isso. Então, não é que seja errado você separar as contas. Você achar que assim, dessa forma, tá bom para você, beleza. Mas se não tiver, que você possa recalcular essa rota aí e alinhar com a pessoa, se dessa forma realmente está bom. Porque às vezes para você tá legal, mas e para outra pessoa? Conversa com ela, conversa com ele, conversa com a sua família, com as pessoas que estão próximas. Às vezes você mora ainda com seus pais e às vezes eles não têm esse entendimento. Então, chama para conversar, sabe? Troca uma ideia com eles, porque às vezes eles não tiveram essa oportunidade. Talvez eles vão ficar com a cabeça dura, né? Não querer aceitar, mas você vai fazer a sua parte, tá? Mas que você possa mudar a realidade da sua família, que eu acredito que Deus ele chamou a gente para isso, tá bom? Acredito que esse conhecimento que a gente está adquirindo aqui não é para ficar só para a gente, existe algo a mais do que isso. E você pode ter certeza que quando você passa isso para frente, quando você ensina, você acaba aprendendo muito mais, tá bom? E que aí você, quando for reunir com a sua família, uma coisa que eu coloquei aqui também, e que é muito importante, é você colocar as metas, os sonhos, projetos, resultados, né, que vocês querem alcançar, porque às vezes, muitas das vezes a gente não avança em nada, a gente não conclui um projeto, porque a gente não sabe qual vai ser o resultado daquilo. Então, se você colocar, né, às vezes você tem um sonho de ir para Israel, de fazer algo legal, de comprar uma casa, beleza, se você tem esse sonho, um carro, então que você possa colocar essa meta. Então, o motivo de vocês estarem fazendo isso daqui e qual vai ser o resultado. Por mais que seja um micro resultado, por mais que seja dar um passeio em Rio das Ostras, né? Mas tudo bem, mas coloca lá o que você vai ganhar com isso, com esse planejamento. Porque é importante você ter essa visão, tá bom? E quem é que tem que controlar aí as finanças? A gente falou isso semana passada, né? Uma pessoa perguntou, é o homem ou a mulher que tem que controlar? É a pessoa que for mais capacitada, tá bom? Então a pessoa que for mais capacitada, coloca no colo dela e deixa ela resolver, tá bom? Que Deus possa abençoar ela. Como eu falei, né, a gente, lá em casa da minha esposa, que ela fazia esse controle. Ela não é uma administradora ruim, mas eu percebi que eu tive,
eu consegui, né, administrar melhor, porque eu gostei realmente de fazer isso. Né? Ela não é uma pessoa que gasta muito, nem nada disso, mas é uma pessoa que não queria ficar com esse controle, sabe? Já eu gosto muito, né, de ter tudo planilhado, na verdade eu faço isso até em um sistema, tudo sistematizado ali, ver quanto que eu ganhei, quanto que saiu, tal. Então eu gostei daquilo dali, e ela já não gostava, então beleza. Então vê aí se é você que gosta mais, se é outra pessoa. Se nenhum dos dois gosta, aí é um problema, aí você vai ter que tirar para o ímpar, não sei o que você vai ter que fazer, mas alguém vai ter que assumir isso daí, tá bom? Outra coisa, pessoal, aí aqui a gente vai partir para a parte do planejamento financeiro, né? E aí eu não sei se você já faz isso, mas uma coisa que você tem que fazer, então isso aqui vocês já anotaram, né, uma coisa que tem que fazer agora, que é o planejamento financeiro. Anota aí planejamento financeiro, que eu vou apagar aqui, que já vou começar a outra parte. Então não sei se vocês já fazem isso, se não faz e quiser fazer só um exemplo para você já ir entendendo como que é, e aí em casa você passar isso melhor. Você vai ter que ter aí um campo de receitas. Você vai ter que ter um campo de despesas. Você vai ter que ter um campo aí de... Eu acho que coloquei reserva de emergência. Foi. Ah, tá, de dívidas. Aqui eu vou dividir em dois, que é, eu vou colocar assim abreviado, tá? Reserva de emergência, esse RE aqui, e aqui eu vou colocar IN de investimento. Então você vai ter esses campos aqui, você precisa ter isso aqui no seu planejamento financeiro. Quais são as receitas, despesas, as dívidas. Isso daqui são a sua reserva de emergência. Esse daqui os investimentos que você vai estar fazendo, tá? E aí como é que você vai fazer isso? Como eu falei, existem diversas formas. Às vezes você gosta, tem gente que gosta de papel, beleza. Mas eu prefiro, né, se você tiver esse conhecimento, você fazer em Excel. Ou ainda melhor, num aplicativo, que hoje é muito fácil você abaixar isso no celular, né? Hoje tem alguns aplicativos que fazem isso. Eu uso o Mobius. Deixa eu ver se eu anoto aqui no canto aqui. Eu vou estar passando isso também lá no grupo, tá, pessoal? Para vocês lá, esses aplicativos, essas coisas, para ficar mais fácil. Eu não vou nem colocar aqui não, depois eu coloco lá no grupo lá, que é bom que incentiva vocês a entrar no grupo lá. Então quem entrar no grupo vai receber lá os aplicativos, quem não entrar vai ficar sem nada. E aí se você não quiser, às vezes, eu não gosto de aplicativo, eu tenho uma planilha também, eu vou estar disponibilizando para vocês, mas eu prefiro o aplicativo por quê? No Excel lá você consegue fazer, consegue duplicar, só que no aplicativo é muito mais intuitivo você fazer isso, depois no final ele te gera alguns gráficos e é muito bacana. Então você vai ver que tem algumas formas de você estar fazendo isso daqui. E ele já vai ter isso aqui tudo automatizado, vai ter esses campos aqui separados, vai já ser obrigatório te perguntar aquilo que é importante você estar anotando, porque muitas das vezes se você fizer em papel ou no Excel, isso vai ser muito mais difícil, mais moroso, mais demorado, tá bom? Então eu vou estar depois enviando isso aqui para vocês, tá? Então na receita, então se vocês quiserem já fazer esse exemplo, faça aí, anota tudo que vocês têm, né? Seja salário, seja aí, né, um bico que você faça, aí é importante fazer um bico, né, fazer uma renda extra. Às vezes você vende alguma coisa. Então você anota tudo. É importante você ter tudo aquilo que anota, tudo aquilo que entra, tá? E saber, obviamente, aqui você vai colocar, né, na frente o valor de cada coisa, né? Você tem que colocar quanto que você recebeu de cada uma delas. E aí aqui você vai ter o total. Isso aqui é o planejamento, tá, pessoal? É importante você fazer isso no começo do mês, antes de gastar o dinheiro, tá bom? E aí, depois, durante o mês, que forem aparecendo as outras coisas, você vai anotando. Mais importante é isso daqui, você no começo do mês já fazer para você se planejar. Porque o que acontece? Não sei se você sabe, né? Talvez já aconteceu isso com vocês aqui, não sei, talvez não. Mas, muitas das vezes você ganha um dinheiro extra. Hoje você é o tipo de pessoa que ganha mais do que tem despesas. Mas já parou para pensar que nunca sobra dinheiro? Parece que você não consegue investir em nada, não consegue fazer nada. Por que isso?
É porque como a gente não se planeja, às vezes a gente não sabe. E aí, quando tem um dinheirinho sobrando, automaticamente você se dá o luxo, né, de comprar uma roupa um pouco mais cara, de ir no restaurante mais vezes, de fazer algumas coisas que você não poderia estar fazendo. Por quê? Você não fez um planejamento, então você não sabe para onde que vai. E às vezes, ao invés daquele dinheiro a mais que sobrou, ele ir às vezes para um sonho seu, às vezes aí para você fazer uma viagem que você quer, adquirir um bem, patrimonializar alguma coisa, você muitas das vezes gasta com coisas supérfluas, porque não houve o planejamento. E aí você não sabe para onde foi. Uma vez eu estava conversando até com um amigo, perguntando para ele, né, ele querendo entender um pouco dessa questão de planejamento. Aí eu falei com ele, mas você anota? Ele falou, não, mas eu sei tudo de cabeça. Eu falei, é mesmo? Aí eu falei, mas, por exemplo, mais ou menos quanto que você gasta de alimentação? Ah, rapaz, e ele é casado e tem um filho, né? Ele falou, não, eu gasto aí uns 250 com alimentação. Eu falei, cara, é impossível. Você não tem, o cara não tem nem noção, o cara achar que gasta R$ 250 no mês de alimentação com uma esposa e com filho, então, tipo assim, o cara não tem noção de nada. Tipo assim, eu tô falando aqui isso porque eu sei que esse cara assim, não tem muito, né, ele foi bem sem noção mesmo, mas talvez você não tenha um pouco mais de noção, mas às vezes a sua noção está numa diferença de R$ 200, R$ 300, que vai fazer diferença no final do mês. Às vezes você acha que gasta R$ 800 com compra, quando vai ver, na verdade, gasta 1.000, 1.200, não sei, entendeu? Então, se você não fizer essa conta aqui, não fizer esse planejamento, que depois, quando passar o mês, aí você for notando, você vai ver, ih, rapaz, realmente, não era só isso que eu gastava, não. Pô, quanto que eu gasto de combustível? É engraçado que assim, durante muitos anos eu fiz isso com a minha esposa, né? A gente faz ainda. Mas a questão do planejamento, quando a gente começou, era extremamente rigoroso. Sabe, se você me perguntar, aí eu sei, até 4 anos atrás, tem tudo lá no aplicativo. Perguntar, Léo, quanto que você gastou de pirulito? Eu vou conseguir lá pegar para você, fazer o filtro lá e te falo, estou falando sério, esse dia eu estava brincando com ela, a gente estava somando lá quanto que a gente gastou de lanche na rua. Eu sei tudo, porque está anotado lá. E aí isso tudo me ajudou a planejar, porque até essas coisas é importante. Quanto que você gasta aí para sair, né, no restaurante? Você pode fazer isso? É o momento? É. Então tudo isso aqui você vai planejar. Não é que você vai deixar de viver, mas você vai saber como você vai direcionar. Né? Porque tem gente que fala, não, você tem que cortar até o cafezinho. Eu não acho, eu não sou dessa linha. Né? Porque além de pobre, você vai acabar infeliz. Né? Eu acredito o quê? Que você tem que aprender a se planejar e você tem que ganhar mais. Tem que começar, isso aqui, a próxima aula vai ser sobre isso. Sobre você rentabilizar mais, você ter novas fontes de renda, conseguir ter outros lugares que vão te gerar receitas. E a gente vai estar dando algumas opções e falando sobre isso. Né? Então, é muito importante isso. E aí as despesas? Despesas, assim, e receitas, alguma dica para alguém que não tenha salário fixo? Muita gente tem, né, o salário, nem o salário, né, trabalha autônomo, né? Tem alguma dica para fazer esse planejamento? Se você não tem salário? Isso. Então, mas aí no caso você... não tem salário fixo, eu sou autônoma, é variável. Então, mas aí você não consegue, tipo assim, você nem tem a média de quanto que você ganha por mês. Tipo assim... Sim, Então, o que acontece... Você sempre coloca a média, mas assim, Léo, não sei nem a média, então é onde você vai começar, né? Você, tipo assim, vai anotar durante o mês tudo que você ganha, né? E aí você vai ver qual é a média que está sendo ali para você. Obviamente, se você trabalha com venda, com comissão, isso vai variar muito. E aí você vai fazendo isso. E aí, para quem trabalha dessa forma, eu também comecei a ter essa dificuldade de não conseguir planejar minhas receitas, porque começou a ser variável por causa de outras fontes de renda que eu fui adquirindo. Eu comecei a fazer o quê? Tudo que eu recebia desse mês, eu usava para gastar no próximo mês. Então, eu sempre adiantei todas as contas antes. Então, eu me planejava tudo que eu recebi nesse mês agora, né? Tá lá contabilizado. E aí, eu vou planejar com esse dinheiro para resolver o próximo mês. O que eu vou fazer no próximo mês? E aí, o dinheiro do próximo mês, eu espero lá somar para o próximo. Então, assim, eu planejei, fiz dessa forma, né? Conforme se a sua renda é variável. Né? Mas se é fixa, eu acho que fica mais fácil. Mas aí você vê o que fica melhor. Tá? Mas eu acho que durante o tempo, assim, conforme vai passando os dias, né, o mês assim, você consegue entender como que funciona a sua média de vendas, né? Mas não sei se vai conseguir também não, que eu creio que vai prosperar tanto que vai ser assim, vai começar a ser exponencial. Fala, pô, esse mês eu ganhei 5 mil, agora 10 mil. Não tem controle isso não vai ter controle, amém? Prosperidade vai ser assim. Mas é sério, isso é ser mordomo, a gente acha que é besteira, mas a palavra de Deus fala sobre mordomia. Isso aqui é você cuidar das coisas que Deus tem colocado nas suas mãos. Tá? Porque isso daqui, o dinheiro é um tipo de energia, é algo que Deus ele confia em você.
Muitas das vezes você não quer ser eu já fui assim, tá? Eu não queria ser uma pessoa rica. Eu não queria ter muito dinheiro, porque eu achava que fazendo isso eu ia ser corrupto, eu ia poder estar muito mais propenso a ir para o inferno e todas aquelas crenças, né, aqueles bloqueios que a gente falou. Mas por que isso? Porque eu pensava só em mim. A partir do momento que você começa a pensar, não, todo o dinheiro que Deus me dá são ferramentas que Ele está colocando nas minhas mãos para abençoar outras pessoas, você tira o foco de você e começa a pensar, não, eu preciso ser próspero. Eu preciso ser mordomo de tudo aquilo que Deus me deu. Porque quanto mais Ele me der, mais pessoas vão ser abençoadas através de mim. Se você for um grande empresário, quantas pessoas não vão poder ser abençoadas através de você? Porque é muito bom você ver grandes empresários aí gerando renda. Agora imagina um empresário cheio do Espírito Santo, que doideira que não vai ser, que esse cara não vai fazer. E esse empresário vai ser você, amém? A pessoa que vai poder abençoar, que vai poder fazer muito pelas outras pessoas, que vai abençoar a gente para ir para Israel. Já falou e já foi profetizado. Tá? Despesas. Então a gente pode estar anotando aí, você anota todas as suas despesas, né, pessoal? Como aqui eu falei, uma das coisas que eu sempre faço, né, e para mim eu não abro mão, não abri nem na época que eu tinha essa dificuldade financeira, foi do meu compromisso que eu tinha com Deus, né? Eu vou colocar aqui igreja, mas meu compromisso era com Deus, tá? Ou doação. Eu acredito que isso aqui é muito importante e você vai ver até na vida de pessoas que não são cristãos. Eu já li muitos livros de pessoas seculares aí. Um deles, quantos conhecem Pai Rico, Pai Pobre? É um cara assim, extremamente... Eu gosto muito daquele livro, foi algo que me desatou. E ele, eu já pesquisei sobre a vida dele, ele não é um cara, né, cristão, nem religioso, mas é engraçado que no final da vida dele, do livro dele, ele fala, olha, se eu pudesse, de tudo que eu falei aqui no livro, se eu pudesse dar um conselho para você seguir, para você realmente não se afastar dele e fazer isso todos os meses, é você abençoar, você ajudar. Ele não usou a palavra abençoar, né? Aí o crentez aqui que está falando, né? Você ajudar, você doar. Porque toda vez que eu precisava de um sorriso, eu sorria para alguém. Toda vez que eu precisava de uma ajuda, primeiro eu ajudava alguém. Toda vez que eu precisava que algumas portas se abrissem na minha vida, eu abria as portas para as pessoas. Então, prefiro ajudar do que ser ajudado. Olha só, um cara que não é cristão, já entendeu um princípio bíblico, que é do plantio, né? Tudo aquilo que você planta, você colhe. Então ele já entendeu, e muitas das vezes a gente que nasceu num lar cristão, que tem a Bíblia ali todos os dias, ainda não entendeu essa ferramenta aqui que Deus colocou na nossa mão, sabe? Sobre essa questão da doação, você abençoar as pessoas, e a questão da igreja também está envolvido nisso, né? Você ser fiel. Para quem não sabe, o dízimo, as primícias, a oferta, cada um deles tem relação a um princípio. Né? Depois, se você quiser estar estudando mais sobre isso, não é o caso que a gente vai fazer aqui agora, mas eu participei de todos eles, tá? E tenho aqui, posso contar para vocês infinitas coisas. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, é só porque... É, só carga, mas acho que dá ainda 20%, vamos ver, né? Hã? Malaquias? É, o que está escrito lá? Ah, tá. Não, voltou sim, é porque aqui ele só pede para clicar, mas eu não vou clicar não, vou deixar ele rodando assim mesmo. Obrigado. Eu acho que tinha aqui já. Da colheita, né? Então, aqui tem um outro livro ali também sobre riqueza. Então, assim, tem alguns que você vai ver relacionado a isso, que você pode estar perguntando, pode ver ali na biblioteca, eu sei que tem uma ali também, mas eu esqueci o nome também, que você vai ver a importância disso, tá, pessoal? A importância de você ajudar, você plantar, seja nessa relação, né, de primícias, dízimos, oferta, ou se você, né, a gente aqui está falando para um público maior, a gente está aberto aqui. Se você não acredita em nada disso, beleza, isso são princípios que estão atrelados à promessa. Se você não acredita nesse princípio, não é porque ele vai deixar de existir, mas você vai deixar de participar das promessas que estão atreladas a ela. Mas que você possa participar também da doação, né, que você vê aí grandes pessoas aí vivendo isso. Né, você vê, esse dia eu estava vendo, quantos conhecem o Primo Rico? A gente está até estudando sobre ele lá no grupo F5. Eu fiquei muito impressionado com o que aconteceu com ele, né? Ele é um grande investidor e ele sempre foi um cara, já se falou, cético, né, incrédulo. E é muito engraçado que ele estava falando esses dias numa live e ele falou, olha, eu nunca acreditei em nada, né? Sempre acreditei que o meu poder, meu Deus era o meu dinheiro. E eu achei que quando eu conquistasse o dinheiro, eu estaria muito bem, eu teria resolvido a minha vida. E quando eu conquistei tudo aquilo que uma pessoa poderia conquistar financeiramente, continuou um vazio dentro de mim e eu não entendi. E aí ele conta a experiência dele. Foi aí que eu conheci Deus, onde preencheu esse vazio. E onde eu pude perceber que existe algo a mais do que aquilo que o dinheiro pode nos dar.
E ele entendeu, e aí foi muito bom ele falando aqui, ele falou, e eu entendi que todo o dinheiro que eu tenho é só uma ferramenta que Deus tem colocado na minha vida para abençoar outras pessoas. Então, olha só, e ele falou, eu nunca entrei numa igreja, mas Deus falou isso comigo no meu quarto. Eu fiquei espantado com aquilo, o cara que nunca entrou na igreja já entendeu algo que a gente está aqui todos os dias e ainda não entendeu. Você pode pesquisar lá sobre a vida dele, por isso que eu até fiz questão de colocar lá para a gente estudar. E aí ele fala nessa live lá, ele fala em alguns vídeos, ele nunca entrou numa igreja e já entendeu esse princípio. Deus já falou com ele e ele já entendeu para que serve o dinheiro, né? Então que a gente possa também ter esse entendimento também. Então que você possa colocar aí também as suas outras despesas, né? Se você tem aí sua moradia, né? Que seja aluguel, seja luz, seja água. Se você estiver anotando, pode ir anotando aí, em casa você vai estar melhorando isso, né? Transporte, né? Se você usa aí tanto Uber ou quanto você tem seu carro, a sua moto, quanto que você gasta aí em média de gasolina. E é até legal você, tipo assim, chutar o valor, né, que você acredita para ver se você está perto realmente daquilo que realmente está acontecendo na sua vida, se você realmente está no controle, porque é legal a gente tomar esse susto, falar assim, poxa, mas eu achei que eu gastava só isso e é isso tudo. A gente se assusta, né? O pessoal fala muito de Uber e de iFood. Fala, pô, não sabia que você comprando um lanche de R$30 no final do mês dava 500, né? Mas é porque pede todo dia, mas é porque a gente não faz as contas, né? A gente acha, não, mas trocado não é dinheiro, isso aqui é só R$5, é só 15, é só 10, e no final do mês vai algo que poderia, né, te ajudar a pagar uma conta, a quitar uma dívida, ou a viver um sonho, algo que você realmente quer, tá bom? E assim, pessoal, o desafio que você vai ver nisso daí é você anotar os pequenos gastos, tá? Isso aqui é fácil, né? Você sempre vai ver. Agora o difícil vai ser os pequenos gastos. Então, não sei como você quer fazer, se você vai andar com a pranchetinha. Eu e a Magda, a gente tem um grupo no WhatsApp, né? Um do outro lá, que tudo que a gente gasta, a gente faz isso mesmo, tá? Hã? Essa estratégia? Tudo que a gente gasta na rua, vocês mandam. Já joga lá. Coxinha. Paçoca. É sério. Você vai colocando. Se você não tem esse costume de anotar, faça isso. Aí chega em casa, você se organiza, joga na planilha. Aí quando chegando em casa, você se organiza, coloca na planilha. É sério, pessoal. Tô desarmada, né? Mas é bom que tem a fiscalização, né, do outro lado também. Fala, se gastou com besteira, já sabe, né? Eu sei, pessoal, que às vezes, tipo assim, pô, mas vai tirar minha privacidade, né? Cara, eu acho que se você, a partir do momento que você casou com uma pessoa, eu acho que existem coisas aí que tem que ser realinhadas, né? Se você ainda tem que guardar alguma informação para essa pessoa, né? Algum sigilo aí, se a pessoa não pode saber, e você está casada com ela, vive com ela, então eu acho que tem alguma coisa que precisa ser resolvida nesse sentido, né? Então, assim, no começo foi um pouco difícil, principalmente, né, para a Magda, às vezes ela queria comprar alguma coisa e aí a gente tinha que alinhar primeiro. Mas isso é muito bom, porque tipo assim, hoje a gente, já posso falar isso com vocês aqui, né, a gente já não tem esse controle tão firme quanto a questão de despesas, porque eu vou falar isso mais pra frente, que a gente entendeu que o importante é as receitas. E isso aqui entra no nosso sangue, cara, a gente não gasta com besteira, a gente sabe, já entende para onde a gente vai, a gente tem nosso quadro de sonhos, as nossas metas, então isso ficou no sangue, daqui a pouco isso aqui vai ficar. Então, daqui a pouco você não vai conseguir controlar as despesas, porque vai ser tanta receita, você vai ter que controlar as receitas, aquilo que você ganha, as coisas que entram, né, os dividendos dos seus investimentos. É sério, daqui a pouco é isso que você vai ter que pensar mais. As despesas daqui a pouco, quando você sair desse nível, de, às vezes de dívida, né, às vezes do dinheiro não sobrar, e isso entrar no sangue, aí daqui a pouco você consegue, né, atirar o foco das despesas e focar nas receitas. Por quê? Eu era tão bitolado com isso aqui, pessoal, que eu gastava, em média, 7 horas por semana com isso daqui, tá? Tava chegando um momento, porque assim, é muita coisa que estava saindo e muita coisa que estava entrando. E eu queria anotar tudo, detalhe, detalhe. Aí, há 2 meses atrás, eu falei com a minha esposa, eu vou parar com isso que eu estou endoidando. Sério, porque 7 horas por semana, faz essas contas aí por mês, o tanto de tempo que eu não poderia estar usando para estar nos meus negócios, criando novas fontes de renda, né? Ou com a minha família, fazendo outra coisa, descansando. Então, chega um nível que você vai mudando. Por isso, tudo que a gente está falando aqui, pessoal, é relativo. É a forma que eu fiz, é a forma que eu já estudei, já vi que deu certo, e que você possa adaptar para a sua realidade, da onde que você está. Então, se você vê que talvez já não está fazendo sentido anotar tantas despesas, né, se você já anota durante muito tempo, isso já está no seu sangue, beleza. Mas se você não faz isso, por mais que você ganhe muito dinheiro, eu acho que vale a pena você fazer isso aqui durante alguns anos.
né? Para que você possa perceber aquilo que você está fazendo. Que às vezes você já ganha muito dinheiro, já sobra um valor, mas que você possa perceber que dá para fazer ainda mais, né? E você avançar muito mais rápido, e aquilo que você ia precisar às vezes de 10 anos para conquistar, às vezes você vai conquistar em 2, porque você vai conseguir realinhar, tá bom? Vai colocar aí para poder... Pode? Isso daí é do som, né? Pode tirar. Vai colocar ali o pessoal aí. O pessoal é rápido. Acho que vai ter que tirar a questão do... Vai ter que tirar só o som, né? Pode tirar, não tem problema não. Deixa eu botar. Vê se está alinhado. Foi? Tá bom. Muitos detalhes técnicos aqui, a gente, conforme vai avançando, já está prosperando. Né? Semana passada não tinha nada disso, aí já comprou um microfone, já está ficando chique já, tá vendo aí? Daqui a pouco vai ter várias câmeras assim, tem que falar câmera 1, câmera 2, aqui, qual é o take, né? Vai ser televisionado, só não vou deixar passar na Globo. Eu sou assim. Então, pessoal, a gente estava falando aqui de anotar os pequenos gastos, identificar, né, e minimizar. E aqui eu coloquei algo que eu fiz durante muito tempo, ainda faço também, né, mas o que eu fazia muito era saber se realmente os gastos que eu tinha eram realmente necessários. Deixa eu ver, vou colocar aqui. Ah, isso é difícil aqui. Vou apagar aqui em cima. Eu coloquei também, foram 4 P's, tá? É se eu posso, que eu coloquei primeiro? Isso. Se eu posso, se eu preciso, se é, eu tive que inventar aqui, né? Para agora, para dar os 4 P's, né? E o outro foi o quê? Posso reduzir? Isso. Esse reduzir ficou reduzido, né? Ficou bem reduzido. Mas eu vou falando aqui para vocês vão entender. Então, aqui, pessoal, nas despesas, sempre para eu poder entender se eu realmente preciso daquilo, eu sempre faço isso aqui. Eu posso, eu preciso, é para agora, eu posso reduzir. Por exemplo, às vezes o seu plano aí de, pensar em alguma coisa, de internet no celular. Você paga aí R$200 de plano de internet celular, né? Você quer fazer. Você pode? Tudo posso naquele que me fortalece, né? A pessoa usa até um versículo bíblico para poder comprar. Aí fala assim, não, Léo, não posso. Não, você não pode, então se o seu dinheiro não dá para isso, nem avança. Não, posso ter um plano de internet sim, eu tenho um dinheirinho sobrando lá, internet no celular sempre é bom, né? Beleza. Mas você precisa? Precisar não precisa, eu só fico dentro de casa ou vou para a empresa, em casa eu tenho Wi-Fi, na empresa também, então esse dinheiro dá para usar para outra coisa. Beleza. Não, preciso, porque eu fico muito tempo fora de casa, sem Wi-Fi, eu trabalho com isso, ou preciso me comunicar. Achou. Mas precisa para agora? Eu acho que dá para dar uma segurada, não precisa ser para agora não, posso pegar esses R$200 e fazer outra coisa. Não, preciso para agora, porque eu já estou precisando trabalhar, preciso me movimentar, fazer as coisas, preciso de internet para me comunicar. Mas você pode reduzir, porque às vezes o seu plano de celular está caro, né? R$200 está caro, né? Fala um plano de celular barato aí. Esse. Qual que é o plano? Aí, ó, R$39,90. Qual que é o plano? Aí, ó, tá vendo aí, ó? Pessoal, já pega a dica aí já, ó. Tá vendo? Aí, ó, 3 GB, pessoal. Depois você conversa ali com a Juliana, tá? Que ela vai estar indicando para vocês o melhor plano de celular, tá bom? Aí, ó, tá já procurando a Juliana, que a Juliana vai dar o plano de celular para vocês. Então, vocês entenderam como é que funciona aqui? Cada despesa dessas, vocês vão estar olhando. Será que eu posso isso? Será que eu preciso? É para agora? Eu preciso reduzir? Depois que você já anotou todos os seus gastos, chegou no final do mês, né? Ou você quer comprar alguma coisa, antes de comprar, pensa nisso daqui. Ou se você já comprou, né, já fez, tipo assim, e é algo recorrente, vê se você precisa realmente. Porque às vezes tem coisas que você está lá gastando sem necessidade. Netflix é uma coisa, né? Porque Netflix, quem paga a família aí, a gente já sabe que o primeiro, quem paga, é o primeiro perfil lá. O resto é tudo sanguessuga no primeiro, né? A gente já sabe como que funciona o Netflix. Então, existem talvez vários planos aí, coisas que você tem, que se você não anotar, não saber para onde está indo, você pode ver que você pode estar reduzindo, tá bom? Eu fiz uma lista aqui, pessoal, do que a gente tem que fazer e o que a gente não deve fazer para a gente poder reduzir, tá bom? Os nossos custos. Eu queria que vocês prestassem atenção e estivessem anotando. Eu coloquei algumas coisas aqui
que eu fiz na minha vida, né, outras coisas que eu conversei com a Magda também, que a gente lembrou. Então, se você lembrar de alguma delas, você já vai anotando aí que você pode estar fazendo, tá? Ó, o que você pode fazer para melhorar aí, diminuir os gastos e conseguir avançar na sua vida financeira? Você ligar aí, você começar a ligar, o pessoal da telemarketing às vezes te liga muito, você vai começar a ligar para eles, né? O que você vai fazer? Às vezes lá o seu cartão de crédito, não sei se você sabe, mas a anuidade que está lá, pode ter certeza que eu todos os anos consigo zerar. Eu ligo às vezes 2, 3 vezes no ano. Às vezes eu ligo uma vez, a pessoa fala, não, pode reduzir 50%. Não, beleza, 50% vai, eu sei. Aí eu ligo daqui a 2 meses, não, vou cancelar, hein? Eu vou cancelar, vou para outro, vou botar meu dinheiro em outro lugar. Você faz uma ameaça, já porque quando você está devendo, eles ameaçam você, e quando você está ganhando dinheiro, você vai ameaçar também, né, mano? Vão ameaçar eles. Ameaça santa, né? Isso pode, né? Aí a gente abençoa alguém com esse valor. Mas é sério, às vezes eu não sei quanto que você gasta aí, mas eu já gastei muito dinheiro já com anuidade de cartão. Então você pode estar fazendo isso. Às vezes de gastos que você tem, que você pode estar recalculando, fazendo isso daqui. Por exemplo, plano de internet, eu já consegui reduzir várias vezes também. Ver que tinha uma conta melhor, um lugar melhor. Ah, não, mas é só R$50 de diferença. Mas 50 vezes 12, né, durante um ano, quanto que não vai dar aí? Né? E aí, às vezes, você refez várias coisas, ligou lá para o banco, conseguiu uma redução, e aí conseguiu uma redução de R$200 por mês. Ah, Léo, é pouco, vezes 12. Então, assim, é bom sempre você pensar a longo prazo, quanto que isso vai te rentabilizar, tá bom? Isso é importante. Economizar, né, pessoal? E luz, água, gás, a gente já falou muito sobre isso daí, eu acho que vocês já ouviram falar muito, você pode estar pesquisando como reduzir isso, tá? Principalmente, pessoal, isso daqui são dicas, se você está passando por alguma dificuldade e precisa reduzir, tem coisas que são extremas. Se tiver que começar a tomar banho gelado, é banho gelado mesmo para dar uma economizada, né? Ó, eu tô tomando banho gelado aí direto aí, desde o começo do ano, o desafio que eu fiz pra galera lá, tem galera que não tá fazendo não, mas eu tô tomando. Mas não é para economizar não, tá, pessoal? É mais questão de tempo também e para sair da zona de conforto também, né? Porque eu não sei vocês, mas é difícil você tomar um banho quente aí com 3 minutos. Vocês tomam? É difícil, pessoal aí fica... Tem gente que eu era assim, né? Quando eu estava no banho quente, eu orava, era línguas, eu me revelava as coisas, e eu fazia meus planos, sonhos, ia para vários lugares, tal, e a água caindo, e ó, a luz bombando. Sem mentira nenhuma. Quando eu fiz essa redução, né, agora disso que eu parei, né, de tomar banho frio, não por causa do dinheiro, mas porque eu quis fazer isso, né, banho quente, a gente diminuiu, eu acho que foi R$150, nosso lá é gás, R$150 o valor. Ou seja, R$150 era só eu que estava gastando lá orando, mas estava intercedendo por vocês, irmão. Lá tava uma benção. É sério, agora banho gelado, eu acho que bota 3 minutos que eu não fico. E eu fico assim no desespero, ai meu Deus, tem que tomar banho. Pra que isso? E aí você coloca a meta, tô falando sério, às vezes coloca uma meta assim, quer ver, ó, eu só vou voltar a tomar banho quente quando eu quitar minhas dívidas. Rapidinho, em 2 meses você quita suas dívidas, eu duvido. Porque tem uma coisa que você não se acostuma a tomar banho gelado, cara. Você fica sem, tomando café sem açúcar, para de beber refrigerante, deixa de fazer um monte de coisa. Mas banho gelado, cara, é uma coisa que você não acostuma. Você pode ter certeza, vai ficar 2 anos, vai ficar 2 anos sofrendo. Às vezes parece que é uma agulha, né, entrando nas costas quando toma aquela primeira pancada, né? Chegar no inferno agora, vamos ver, né? Agora que o filho vai chorar e a mãe não vai ver. Então, às vezes, passa isso, até para sair da zona de conforto mesmo. Agora, se precisa economizar, meu amigo, vamos fazer. Tem momentos na nossa vida que a gente tem que partir para algo mais hardcore mesmo, né? E aí você vai ver, ó, R$150 a mais aí, já dá para pagar um boleto, né? 150. Ó, e outra coisa muito importante, você estudar para ganhar, né, bolsa ou faculdade pública, isso é muito importante. Às vezes, né, principalmente a gente aí que está morando com os pais aí, né, vê que os pais estão passando dificuldade financeira, tem isso que não se importa, tá nem aí. Então você tem essa consciência, né? Meus pais, eles não tiveram condições de pagar para mim uma escola particular, né, faculdade. Eu lembro que eu consegui passar numa federal e mesmo assim eu tive que sair porque os meus pais, eles não tinham dinheiro para ficar bancando para eu pegar ônibus, porque a gente morava em Casimiro, era Rio das Ostras, e aí eu precisava ficar o dia todo porque era integral, tinha que pagar alimentação, transporte, mais um monte de coisa. Então, ou seja, até com a faculdade pública já foi difícil. Eu tive que sair para trabalhar, aí depois eu consegui uma outra faculdade pública que eu estudei só à noite. Então,
existem assim, né? Às vezes você passa por algum momento, a sua família, você tem que entender isso, né? Então, se esforce, estude, consiga pelo menos uma bolsa. Hoje a gente tem muitas plataformas online que é muito mais em conta, muito mais barato, né? Ah, não, mas não é a mesma coisa, não é, mas se é o que você pode, né? Eu tenho certeza que Deus vai te honrar naquilo dali também, porque você está honrando as pessoas que estão ali com você. Ou você, pelo menos, se o dinheiro já é seu, o seu recurso, você vai estar fazendo a melhor gestão. Porque o que eu vejo de pessoas que pegam empréstimos altíssimos para fazer faculdade, às vezes nem completa, e quando completa fica anos sem emprego e devendo um valor enorme. Eu conheço muitas pessoas assim, passando dificuldade por causa disso. Então, começa a pensar antes de você fazer uma dívida por causa disso, tá bom? Vale muito a pena você ver se vai valer a pena fazer dessa forma. Mesmo porque não estou aqui falando que é ruim fazer faculdade não, tá, pessoal? Mas, hoje em dia, na era que a gente está, dependendo da sua área, às vezes não vai fazer muita diferença. Eu vou te falar por mim, eu sou TI, né? E desde que eu fiz a minha faculdade, fiz pós-graduação, não tem diferença nenhuma. Eu continuei trabalhando no mesmo lugar, continuei da mesma forma, né? A gente adquire um pouco de conhecimento, mas muito mais na prática. Não estou falando que você não deve fazer faculdade, tá bom? Bem porque tem algumas áreas que precisam. Mas que você possa ter a que preço e a que custo eu vou fazer isso. Fazer minha família, né, às vezes passar por necessidade para poder estar me colocando hoje, às vezes eu ficar com uma dívida enorme, igual a questão lá da minha casa, minha dívida que eu fiz e que me colocou numa dificuldade muito grande. A que custo vale isso? Tá bom? Que você possa estar pensando sobre isso. Ó, isso aqui que eu estou falando é para você te levar a pensar, tá? Não é obrigatoriamente tem que fazer dessa forma. Ah, eu falou que não tem que fazer faculdade. Não, isso não, tá? É porque eu fiz pós, se tiver que fazer outra eu faço de novo. Mas estou falando que a que custo, pensar se realmente vale, tá bom? Questão aqui que a gente coloquei aqui que é muito importante, mercado, né? Você é algo onde a gente gasta muito, existem algumas estratégias para você estar melhorando aí a sua compra, né? A questão de, por exemplo, às vezes você vai, o pessoal já fala muito sobre isso, e eu realmente já percebi que faz diferença. Se você às vezes vai com muita fome para o supermercado, né? Às vezes você compra mais do que precisa, não sei se vocês já perceberam isso, sem necessidade. Às vezes você levar uma lista para realmente comprar aquilo que você precisa, às vezes você compra coisa demais, coisa que estraga na casa, e essa questão de alimentação hoje é algo que assim, a gente pode ficar dando mole, né? O alimento está caro e também é ruim, né? As pessoas precisando e a gente às vezes desperdiçando, né? Arroz hoje não se desperdiça mais, né? Arroz hoje você pode fazer, arroz venceu lá de um dia para o outro, você faz o quê? Fala o nome de alguma coisa aí, ó. Um risoto, um roscovo, né? Você faz um suco de arroz, sei lá, dá pra fazer muita coisa. Faz bolinho de arroz, faz um sushi, faz um sashimi, sei lá, faz lasanha de arroz. Depois passa as receitas aí pra gente não desperdiçar mais arroz, tá? Marmita, pessoal, também é importante também, não sei se você faz isso pro trabalho, marmita também, às vezes você, às vezes a gente quer comprar sempre, né, pedir o iFood lá e às vezes fica caro, às vezes você não sabe, faz a conta e vê quanto que você não gasta, né, às vezes é importante, se você puder fazer marmita durante a semana aí para levar pro trabalho, eu sempre fiz isso, sabe, e era engraçado porque teve uma época onde eu trabalhava que todo mundo pedia, né? E eu percebi que as pessoas às vezes zoavam de eu estar levando marmita. E eu tô nem aí, entendeu? Eu sei para onde eu tô indo, quem eu sou, entendeu? O que eu estava fazendo, né? E infelizmente, né, as pessoas elas vão querer que você faça o que elas fazem, né? Só que na hora de pagar a conta, quem vai pagar é você, né? Quem vai pagar a sua conta. Então que você possa, né, fazer aquilo que tem que ser feito, né? Às vezes comprar coisas boas, eu vou ter que ir de segunda mão, sabe? Não tem problema nenhum. Às vezes você vai comprar, tudo quer comprar zero, né? Ou às vezes você vai usar uma vez só, pega emprestado, né, Otávio? Às vezes vai comprar furadeira para quê, né? Pega emprestado, né? Semana que vem, passa o mês. O cara vai devolver semana que vem, o cara fica 2 meses, não tem problema, aí amiga para isso, né? Brincando. Mas às vezes você vai comprar algo que você vai usar 1 ou 2 vezes na sua vida, às vezes não tem necessidade. Né? Eu conheço muita gente que faz isso, às vezes o cara não vai usar nunca. É? Furadeira, você não tem furadeira, você precisa da furadeira sempre. Comprou a furadeira nunca mais. É assim mesmo, é impressionante, né? Quando você compra, você nunca mais precisa. Aluga, é isso aí, tem forma de você alugar. Hoje tem aplicativo para fazer isso, né? Para você alugar essas coisas, né? Ó, pessoal, também compra online. Compra online é algo que você tem que ter muito cuidado, porque hoje o pessoal usa muito, né? Algumas pessoas aí conhecem mais de marketing aí e sabe que é usado muitas técnicas para te persuadir,
né? Às vezes, tá acabando nada, o cara tá cheio de troço no estoque lá, tá falando que tá acabando nada. Ó, o tempo, tá andando aqui, falta 1 hora, aí você vai ver lá, tá 1 hora, então você entra 2 dias depois, ainda falta 1 hora ainda. Aí vai, não, vou esperar Black Friday, aí tá metade do dobro, né? É uma doideira danada, tipo assim, tem que ter muito cuidado, porque às vezes existe muita persuasão, coisas que eles fazem para tentar colocar você para fazer compras precipitadas, tá bom? Então toma cuidado, vê se realmente você pode, você precisa, se é para agora, tá bom? Compra online, você sempre pode conseguir cupom de desconto. Essa semana, mês passado, eu comprei notebook para minha empresa, né? Junto com o meu sócio lá. E a gente, cara, foi muito assim, a gente fazendo uma compra no notebook online, o notebook era 4.200 e pouco. Aí primeiro, eu fui comprar um notebook, aí eu falei com a vendedora, pedi desconto. Outra coisa que você tem que fazer, pede desconto, não fica com vergonha não, tá bom? Mesmo porque normalmente as empresas, né, elas já colocam os produtos ou serviços para ter uma margem para o tipo de pessoa que nem a gente, que vai pedir desconto, né? Se você não pede, é caixa para ele, mas se você pede, ele já tem essa margem, tá bom? Normalmente tem, tá? E se a pessoa não te dá, é porque não é o dono da empresa. Que se for o dono da empresa, com certeza vai dar, porque é bom para a pessoa, né, que está ali vendendo. Então você pode pedir desconto. Eu pedi um desconto, a pessoa deu um desconto. Aí eu falei, pô, mas para pagamento? Não, se você pagar parcelado é tanto, mas eu vou pagar à vista. Quanto que é a vista? Não, então a vista vai fazer assim. E aí eu fui na internet ainda procurando cupom de desconto. Consegui, foi R$600 no cupom de desconto. Eu sei que no final a gente economizou. O notebook estava 4.200, 4.500, eu não lembro. Eu sei que o notebook saiu por 3.100. Então, olha a diferença que a gente economizou, mas eu tive que gastar uma HH, né? De conversar, né? De pedir um desconto, de procurar um cupom, de esperar, dei o gelo, esperei, eu acho que foi 4 ou 5 dias. Aí a pessoa mandou um e-mail de volta. Eu falei, mas você não vai comprar não? Eu falei, tá muito caro. Vamos ver, vamos melhorar aqui para você. Então, tipo assim, são coisas que você vai aprendendo, que no final das contas vai te ajudar muito, tá? Então, se você não faz isso, você anote, tá? Aprenda como pedir desconto. Você pode pesquisar lá no Google como pedir desconto. Tem técnica, já que eles usam técnica para te vender, usa técnica para pedir desconto, né? Vai ser bom também. Não fica com medo disso não. Às vezes você precisa assim, você pode andar de bike, pode andar a pé, tem muita gente fazendo isso hoje, né? E vai precisar fazer mais, porque a gasolina está aumentando. Então a gente vai ter que começar a andar um pouco mais a pé, de bike, transporte público. Aqui em Macaé é um pouco difícil essa questão de transporte público, né? A gente sabe que é muito complicado. Mas o que você puder fazer também para reduzir, com certeza é uma redução enorme. Mesmo porque às vezes a gente faz conta das coisas, mas não faz completo. Então, por exemplo, eu quero ter um carro, mas tem um custo da gasolina. A gasolina tá tranquilo, tá caro, mas eu consigo pagar. Só que o carro não tem só o custo da gasolina. Tem o IPVA, né? Tem lá o GRT que tem que pagar agora também. Tem os custos aí, né, de manutenção preventiva, tem a manutenção corretiva, as coisas acontecem, tem o seguro, então tem muitas coisas, tem o carro também, tem muitos outros componentes que vão se desgastando, então são coisas que às vezes a gente não faz conta, né? Eu tenho um amigo agora que ele conseguiu dinheiro, eu quero comprar um sítio, tal, não sei o que, para levar o pessoal. Eu falei, rapaz, mas você vai gastar todo o dinheiro comprando um sítio? Não, mas é tranquilo, é só comprar, é só pagar tanto. Eu falei, mas você não vai pagar ninguém para cuidar do jardim, ninguém vai cuidar da piscina, ninguém vai cuidar da casa, não vai ter um caseiro, como é que vai ser isso aí? Vai ficar abandonado? Mas tem isso. Eu falei, não tem não? Não tinha pensado nisso não. Então, tipo assim, o cara ia gastar todo o dinheiro dele, que era um valor alto que o sítio queria pagar, mas ele achou que era só aquele valor que ele ia pagar, ele não sabia que tinha manutenção não. Mas são pessoas que não têm noção e realmente não acreditam, não fazem essas contas. Então, tome cuidado de tudo aquilo que você for adquirir, se realmente não tem outras coisas que você vai precisar pagar por causa daquilo, tá? Porque às vezes você vai fazer achando que é um investimento e no final das contas vai ser uma coisa que vai te onerar, tá bom? Então, essas coisas são bom também você estar sempre pensando, né? Outra coisa que eu coloquei aqui, pessoal, isso aqui também ajudou muito para você fazer as contas. Se possível, você trabalhar, né, perto da sua casa e perto da escola dos seus filhos, né? Tem que arranjar um quadro maior aqui, gente, fazendo. Por exemplo, estou pensando aqui é Casimiro, vou falar da minha história. Vou agora fazer Casimiro e Macaé, quero ver o que eu vou formar aqui na minha vida. Aqui é BR-101, vai chegar aqui em Macaé, aqui está o Barreto, aqui eu vou botar onde eu moro hoje, né? Onde eu moro hoje. E aqui está o meu trabalho, aqui está a igreja.
Para quem não sabe, eu morava em Casimiro. Até o meu trabalho aqui que eu fazia esse percurso, durante 3 anos da minha vida eu fiz isso. Eu gastava cerca de 5 horas por dia para ir e para voltar. E a gente aprendeu que tempo é vida. Então, 5 horas por dia. Aí você pensa aí por semana, por mês, durante 2 anos, quanto tempo da minha vida eu não gastei fazendo isso daqui? Foram vários e vários tempos que eu poderia estar utilizando para ganhar dinheiro, que às vezes você vai utilizar o seu tempo para ganhar e fazer dinheiro, quanto para fazer outras coisas, estar com a sua família. Então, eu tinha isso daqui e eu percebi que já não estava valendo a pena, a conta não estava fechando, né? E aí eu fiz o quê? Vim morar aqui em Macaé. Então eu morava lá no Barreto quando eu vim para cá. E quando eu vim para cá, para Macaé, reduziu bastante esse tempo aqui. Foi para mais ou menos, eu de ônibus, estava um pouco complicado entre ônibus aqui em Macaé, é difícil, era 1h15 até o meu trabalho. Era 1h15 para ir, 1h15 para voltar. Então era mais ou menos umas 2 horas e meia que eu gastava. Já economizei, já, o tempo aí. E vale a pena isso, porque você fazendo as contas é o tempo que sobrou para fazer outras coisas, tá bom? E aí, pessoal, eu comecei a pensar, né, em me mudar para ficar mais fácil, porque eu vi essa distância que eu estava. E aí eu falei, pô, mas financeiramente, eu pensando assim comigo, talvez não compense tanto, porque eu vou ter que pagar um pouco mais de aluguel lá, tal. E eu fui fazendo essas contas, né? Só que aí tinha coisas que eu não estava percebendo, por exemplo, a gasolina. Se eu gasto esse tempo para vir para cá, é mais quilometragem, né? Então eu estava, depois que eu me mudei para onde eu estou hoje, o custo da minha gasolina reduziu tanto, quase ao ponto de pagar o meu aluguel daqui, da onde eu moro aqui próximo. Ou seja, me ajudou na minha qualidade de vida, porque hoje é a 15 minutos do meu trabalho, aqui da igreja é 5 minutos, então eu reduzi muito na quantidade de tempo que eu levo, e aí agora eu tenho mais tempo para estar com a minha família, mais tempo com meus negócios. Então isso aqui também vale a pena você pensar aonde você está morando, que às vezes não compensa muito. Às vezes, não, eu moro aqui, mas o aluguel é barato. Mas se você morasse num lugar, às vezes, mais estratégico, iria te ajudar tanto na sua qualidade de vida, quanto também financeiramente, no final das contas. E se financeiramente ainda não ajustou, vê se não ajustou melhor para você no seu tempo. Porque às vezes sobrou aí, pô, Léo, eu estou gastando R$100 a mais, mas está economizando 4 horas do seu dia. Será que não está valendo a pena? Então começa a pensar, porque tempo é vida, então você vai poder utilizar esse tempo a mais que está sobrando aí por dia, por semana, para fazer outras coisas muito boas, tá? Então isso aqui também são coisas a ser pensadas e que a gente não pensa, tá? A sua rota, né? Aí se você tem escola, né, do seu filho também, então tudo isso você vai gastar com gasolina, com percurso, e quando eu estava morando longe, eu tinha muito isso, né? Então você tinha o desgaste maior do carro, eu estava mais propício a ter algum acidente, a qualidade de vida não era tão boa por causa dessa distância que eu tinha. Às vezes eu tinha que vir para o trabalho, aí tinha que voltar, aí voltava para a célula, aí ia para casa. Então, melhorou muito minha qualidade de vida quando eu vim morar mais para perto, tá bom? Então é uma coisa que, para você pensar, se você, não sei como você vive hoje, mas algo que pode te ajudar, tá? Essa questão do uso do Pix hoje, pessoal, também ajuda muito, né? Porque eu não sei vocês, mas eu já gastava muito com TED, DOC, essas coisas também. Então hoje o Pix tem ajudado bastante. Então você pode estar fazendo dessa forma, tá? E aí eu vou falar aqui rapidinho o que você não deve fazer. E se você lembrar de alguma coisa, para você estar anotando, para a gente estar finalizando aqui. Às vezes é emprestar dinheiro, tá, pessoal? Não sei se você aí empresta dinheiro, tem que ter cuidado com quanto você empresta, para quem você empresta, né? E aí, às vezes, por quê? Porque às vezes você fica com medo de cobrar, às vezes aquele dinheiro não volta, né? É bem complicado, né? E aí, qual que é o segundo? É emprestar de novo. Às vezes você empresta, perde dinheiro e empresta de novo. Aí o terceiro que eu coloquei aqui é emprestar de novo. Brincadeira, não. Às vezes você tem vergonha de não emprestar. Tem gente que tem, às vezes eu ficava com isso, às vezes com um familiar. Às vezes de não ter para emprestar, né? Ou assim, às vezes ter, mas às vezes estar usando para algum investimento, para alguma coisa, e acabar, eu ficava com vergonha de falar um não, né? Então a gente tem que aprender a dizer não. Isso é importante, tá bom? Outra coisa, vou focar em problema e não na solução, porque às vezes a gente foca muito nos problemas. Às vezes você vai ver que você vai arranjar, vai ver muitos problemas aqui, mas tem que focar o que eu posso fazer para resolver minha vida, tá?
Outra coisa que eu coloquei aqui parece que não tem nada a ver, mas você assistir programa de tragédia, tá bom? Toma muito cuidado com isso, isso é algo que eu tirei da minha vida. Esses programas de TV que só ganham para você, para te ver desesperado, tá? Toma muito cuidado, porque se você faz isso aqui, fica perdendo seu tempo com essas coisas, com assistindo televisão, tragédia, olha, mas não tem nada a ver com a minha vida financeira. Pode ter certeza que tem sim, porque isso atrapalha, tira a sua energia, tira o seu foco. Você poderia estar fazendo muitas coisas boas e você está ali preso àquilo, tá bom? Às vezes você querer tudo na hora. Às vezes, esse dia eu estava conversando com um amigo que ele falou assim, pô, eu me sinto tão pobre, sabe? Porque às vezes eu quero algo e não consigo comprar. Na hora, assim, eu falei, poxa, eu queria esse carro aqui e não consigo. Eu falei, cara, isso não é pobreza. Isso aí só mostra que você cresceu e você não é uma criança mais. Porque criança que é assim. Criança que é uma coisa tem que ser na hora. A partir do momento que a gente cresce, existe um planejamento. Quando você cresce, porque a criança ela não tem percepção de tempo. Ela não sabe que existem coisas que são a longo prazo, projeto, sonho. Criança não sabe o que é isso. Agora a gente, quando amadurece, a gente sabe o que é isso. Então tem coisas que não são para agora, para você. Porque existe um processo a ser passado para você poder conquistar essas coisas, tá bom? Então não se sinta inferior, não se sinta mal, não ache que você é pobre porque você não pode conquistar alguma coisa agora. Mas que você cresceu, você amadureceu, você é um homem, você é uma mulher e agora existe um processo a ser passado, existe uma meta a ser alcançada, existem coisas para você viver. Mesmo porque existem coisas que se viessem para a gente, bênção, e viessem para a gente fora do tempo, elas se tornariam maldição. Então, às vezes, precisa que você passe por um processo para que você alcance algumas coisas. Isso vai mostrar que você está amadurecendo, tá? Não aumentar seu preço por mais de um ano. Às vezes você vende serviço, você presta serviço ou produto, cara, não tenha vergonha de aumentar seu preço. Começa a pensar aí, às vezes, em alguma porcentagem, ou ver alguma métrica para você fazer isso, porque tudo aumenta a todo tempo, né? E aí você fica mais de um ano sem aumentar seu serviço, seu produto, alguma coisa está acontecendo de errado, né? Então, assim, isso tem que ser muito balanceado, né? Porque provavelmente você vai estar perdendo muito. Porque a gente vê o quanto o dinheiro tem desvalorizado, né? Você vê hoje, a gasolina mostra muito isso pra gente. A gasolina, qual é o preço da gasolina hoje e quanto era de um ano atrás? Era bem diferente do valor que está hoje, não era? E o seu produto, seu serviço? Então, assim, são coisas, eu sei, que tem cliente, que é mais enjoado, que é complicado, mas isso tudo tem que ser conversado, às vezes em contrato, precisa ser reajustado de alguma forma, porque senão você cada vez mais, a sua receita vai cair, as suas despesas vão aumentar, vai ser consequência, porque o frete está aumentando, a gasolina está aumentando, a alimentação está aumentando, tá bom? Outra coisa é dinheiro em casa e na poupança, isso também é uma coisa que a gente vai falar na quarta aula sobre investimento. Para você não deixar esse dinheiro só guardado, tá? Porque, como a gente falou da inflação, está consumindo o dinheiro que está debaixo do colchão ou que está na poupança. Então, esse dinheiro precisa ser investido em algum lugar, para que você possa rentabilizar e assim a gente ter a sonhada, sei que muitas pessoas sonham com liberdade financeira, onde o dinheiro vai estar trabalhando para você, tá bom? E eu coloquei outra coisa aqui também, gastar trocado achando que não é dinheiro, né? Porque às vezes a gente gasta coisas assim, supérfluas, pequenas, mas isso aqui não tem nada a ver, é R$15, R$20, mas no final do mês vai fazer uma diferença muito grande. Então, se você fizer esse planejamento que a gente conversou aqui, você vai ver como isso vai ser transformador, tá? Vou falar aqui agora rapidinho sobre dívidas. Uma coisa que eu fiz, pessoal, para poder sair das dívidas, a primeira coisa foi buscar os devedores, tá bom? Eu sei que é uma coisa muito difícil, às vezes, você fazer isso, mas você buscar os devedores e conversar com eles. Renegociar, ver a questão da taxa de juros. Teve um colega meu que estava falando com ele que ele estava devendo 7 mil no banco. E aí eu falei, cara, negocia, dá para mim, não vou ter que pagar 7 mil. Eu falei, não vai ter, vai lá, conversa, faz isso, orientei ele. Eu sei que o banco fechou para ele lá, para ele pagar tudo por R$2.000. Ou seja, uma conta de 7 foi para 2. Mas é porque o pessoal faz isso para assustar mesmo, porque coloca juros sobre juros. Mas aí se você fala que não tem nada, que não adianta, mas que você quer resolver, quer pagar, eles vão a melhorar para você. Talvez não tanto quanto ele, mas porque ele é uma dívida que já estava há muito tempo, já estava até para poder, né, expirar já, mas ele queria resolver a situação dele, limpar o nome dele, o banco fez isso e ele conseguiu resolver a situação dele. Então que você possa estar procurando seus devedores, as pessoas que você tem que pagar, tá? Você possa estar anotando aí, se você está anotando no seu caderno, anota todas as suas dívidas, se possível, por ordem coloca de preço, tipo assim, na verdade, do menor para o maior.
E aí você começa, nesse planejamento aqui, você começa, eu vou estar falando depois como você vai poder alocar isso, mas você está tentando quitar essas dívidas, antecipar, às vezes conseguindo os juros melhor, como a gente falou, às vezes negociar com a pessoa, olha, eu não consigo pagar tanto agora, consigo pagar menos, ou consigo pagar mais, e aí você me dá diminui um pouco, diminui a taxa de juros, ou diminui o valor, isso tudo é importante você estar fazendo, tá? E aí você vai estar alocando esse dinheiro e eliminando as dívidas, tá? Eu fiz assim, eliminando as menores para maior, porque foi me dando uma sensação de tipo assim, de vitória. Toda vez que eu quitava uma dívida, pô, quitei lá, eu paguei o João da farmácia, paguei os R$100 que eu devia a ele. Poxa, que vitória, paguei aquela dívida. Paguei de 10 em 10 reais, mas paguei, né? Então, mas você resolveu, mas aí você conversou com a pessoa, falou, olha, eu só posso isso aqui, dá para você? Não, beleza. Porque aquilo que é alinhado, aquilo que é conversado não sai caro, né? Sai até mais barato do que você fingir que não existe, voltar lá para a fase da negação, fingir que não aconteceu a dívida. Então, que você possa estar alinhando, colocar por ordem, colocar aqui, ordem crescente, né? Vou aqui crescente. Que aí você coloca nessa ordem para você poder ir eliminando essas dívidas de pouco a pouco, tá bom? Então você anota tudo aí, essas dívidas, e aí você vai quitando uma a uma. Aí eu coloquei aqui, pessoal, reserva de emergência, tá? Isso daqui, não sei quantos sabem o que é isso, mas essa reserva é algo que você precisa ter para você, por causa de emergência. A gente não sabe quando um familiar vai ficar doente, quando você, às vezes, vai ter um problema, uma situação que você precise de um valor rápido. Então, nessa reserva de emergência aqui, a gente não está falando ainda de investimento, tá? Aqui você precisa ter, eu hoje coloco somente 3, tá? 3 vezes o valor do meu custo mensal. Por exemplo, vamos dizer que você tenha, você tem um custo mensal de R$10 mil, você precisa de R$10 mil para passar um mês. Você precisa ter pelo menos R$30 mil. Estou colocando baixo aqui, vocês vão entender por quê. Tem gente que fala que você precisa ter 12. Eu não faço isso, tá? Mas se você quiser fazer mais, não tem problema. Mas, se você precisa de R$10 mil, e aí você tem R$30 mil na sua reserva de emergência, eu já combinei algo com a minha esposa. Se acontecer alguma situação na nossa vida que a gente acabe nossas fontes de renda e a gente precisa utilizar a reserva de emergência, a gente já tem alguns alinhamentos, algumas direções para reduzir as nossas despesas ao máximo, sair cortando várias coisas. E a nossa despesa vai cair para menos da metade. Ou seja, esse valor de 3 vezes vai dar para mais de 6 vezes, mais de 6 meses, entendeu? Então, isso aqui te dá uma tranquilidade. Se acontecer alguma situação, quer saber, eu vou tirar umas férias aqui, vou pensar o que eu vou fazer. Porque ainda tem 6 meses, entendeu? Claro que não vai ser dessa forma, mas se acontecer alguma situação, você consegue lidar com ela, né? Porque as coisas acontecem. E se você ficar desesperado, é pior ainda. Mas se você tem isso daqui, você consegue ter esse controle. Eu já falei aqui que na época que eu tive um problema com o carro, né? Que a minha esposa teve um acidente com o carro, e o seguro não chegou a compensar por causa do valor, e a gente teve que pagar, e eu, na época, era onde a gente estava construindo ainda o nosso patrimônio, eu tirei aonde? Da reserva de emergência. Eu resolvi a situação, paguei, quitei, não tive problema, e agora, se eu não tivesse, eu ia ficar desesperado, porque o dinheiro, às vezes, o salário está contado, e eu não tinha ainda nenhuma aplicação, não tinha nada. Então, a reserva de emergência é muito importante para esses casos, para você manter a tranquilidade, resolver. É o que eu fiz, depois que eu resolvi a situação, eu fui lá e adicionei de novo aquilo que eu precisava, né? Então, isso é muito importante, pessoal. O mínimo é 3 vezes, pelo menos. Se você puder fazer mais, beleza. Mas eu coloco 3 e o restante eu já começo a passar para o lado de cá. A partir do momento que você vai enchendo essa reserva de emergência aqui, e você chega no topo e você já tem esse valor, e aqui você não precisa se preocupar com rentabilidade. Ah, Léo, mas aonde que eu aloco assim para ter uma rentabilidade muito top? A gente não se preocupa com isso aqui, tá? Porque a gente precisa de liquidez, né? Que esse dinheiro saia rápido. Aconteceu alguma situação, eu preciso desse dinheiro para hoje. Eu consigo pegar? É isso que eu preciso. Porque normalmente investimentos com a melhor rentabilidade vai te exigir prazo, às vezes alguns de 20 dias, um mês, alguns 6, um ano, entendeu? Então, assim, aqui a gente não está focando nisso. Se quiser deixar na poupança, tem outros melhores que a gente vai estar falando na 4ª aula, tá? Que também tem, assim, uma rentabilidade melhor, mas também você consegue tirar no mesmo dia. Mas não tem problema. Isso aqui é realmente, se aconteceu a situação, você conseguir resolver o que precisa ser feito, tá? Então isso aqui, pessoal, anota aí, reserva de emergência. Pelo menos 3 vezes o que eu preciso
para eu viver durante o mês, o meu custo, né, mensal. Só que quanto é o meu custo mensal? Você vai ter que fazer aqui o seu planejamento. Se você não sabe quanto que você gasta no mês, isso aqui vai ficar difícil você poder estar preenchendo isso, tá bom? Então isso aqui é muito importante. Se você não tem, é uma forma de você já começar a pensar, tá? E aí aqui eu coloquei, né, se você tem a receita, vai chegar no momento que você vai chegar onde as receitas elas vão ficar iguais às despesas. A gente vai fazendo isso aqui, a gente vai vivendo isso, né? Mas eu sei, pessoal, que você vai perceber que vai existir um momento que isso vai entrar no sangue de vocês vão conseguir economizar, vão ligar, vai começar a pedir desconto e tal, mas vai chegar que tem um limite. Eu percebi isso, que existe um limite para quanto eu posso economizar, mas não existe limite para quanto eu posso ganhar. Então, a gente tem que focar também nas receitas. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre novas formas de ganhos, tá bom? Às vezes, formas de você rentabilizar, novas formas de você ter renda extra, ou renda extra você a sua renda principal, ou às vezes você quer ter uma transição de carreira, como eu tive, né? Eu trabalhava no CLT, estou transicionando agora para ficar só como empresário, só com a minha empresa e com meus negócios, investimentos. Então, existe isso também. Você possa ter essa oportunidade, porque você vai ver que vai ter um momento que você não vai conseguir economizar mais, vai chegar um limite que não tem mais o que fazer, você vai ser infeliz e não consegue economizar mais. Mas quanto você consegue ganhar é ilimitado. Então é isso que a gente vai focar depois. A gente precisa disso aqui, tá bom? E depois que as suas receitas estiver maior que as despesas, às vezes você pode pensar, poxa, agora eu tenho dinheiro sobrando. É isso que o planejamento vem ajudar a gente, porque o dinheiro ele não tem que sobrar. O dinheiro ele tem que sempre ter uma direção. Porque se o dinheiro sobra, você pelo menos tem essa falsa sensação, você logo vai dar um jeito de gastar ele. Então, logo no começo do mês, conforme você for fazendo esse planejamento, for ver quanto que você ganha, quanto você gasta, você vai começar a separar para os investimentos e para outras coisas. Eu coloquei aqui, deixa eu apagar tudo aqui. Eu coloquei aqui mais ou menos como que eu fiz, tá? Durante muito tempo, isso mudou um pouco, mas para quem está começando, como você deve fazer essa segmentação do valor que você ganha. Por exemplo, você tem aqui as suas receitas, né? Você já anotou, você sabe quanto você tem ali o total, né? Receitas total. Isso aqui é para finalizar, tá, pessoal? Sua receita total. E aí, eu coloquei assim, eu busquei diminuir as minhas despesas para 50%, tá? Aqui das minhas despesas, as despesas que eu tenho durante o mês, né? Tanto fixas quanto as variáveis, né? Das receitas que eu tinha, eu busquei junto com a minha esposa, a gente diminuir isso para 50%. Não poderia passar disso. Às vezes passava, às vezes não, e a gente buscou controlar isso para diminuir, tá? Então, é o ideal que você não tenha mais que 50% do seu salário para gastos fixos. Eu sei que é muito difícil isso daqui, mas começa, né? Às vezes está em 90% do seu dinheiro já tá tudo para despesa, para boleto. Mas aí diminui, depois vai para 80, né? Depois vai para 70, até chegar a 50 e daqui a pouco vai diminuindo isso aqui de uma forma gradativa e eu creio que a gente vai poder diminuir isso daqui muito, tá bom? Aí outra coisa que eu coloquei é os 20% para reserva de emergência e depois que você encher a reserva, você passa para o investimento. Não adianta você investir se não sobra dinheiro. Não adianta sobrar dinheiro e investir se você não tem essa reserva aqui para acontecer alguma situação. Às vezes seu dinheiro está todo investido, aconteceu alguma situação e você não consegue ter esse dinheiro para poder resolver algo na sua vida. Então isso aqui é muito importante. Então foi o que a gente falou. 50% das despesas, 20% do seu dinheiro, né, da sua receita. Você vai estar separando para ir alocando naquela caixinha lá da sua reserva de emergência. Encheu a reserva, você passa para os investimentos. E aí, na quarta aula, a gente vai estar falando sobre as várias formas que você pode estar investindo esse valor, tá bom? E aí você vai estar se diversificando a sua carteira, tá? Outra coisa que eu coloquei aqui, que a gente sempre fez, né, os 10% que a gente, questão da doação ou igreja, como você, né, preferir, ou aquilo que você acredita. Isso aqui também é algo que a gente não abriu mão. Outros 10% eu colocava para sonhos. Então, às vezes, se você quer ir ter um carro, você quer ter uma casa, ou alguma coisa do tipo de fazer uma faculdade, então que você possa separar aí esses 10%, porque é importante também. E ainda sobrou 10% ainda? Sobrou, né? 50, 70, 80, 90, 100, sobrou, tá? 10%.
Isso aqui, para você, tá? Vou botar assim, você. Isso daqui é muito importante. Eu tentei fazer isso com a minha esposa, né, durante um período, e aí vocês vão ver que isso aqui é bem variado, tá, pessoal? Mas a gente fez o quê? É importante, porque às vezes você trabalha muito durante o mês e você nunca tem dinheiro para nada para você. Como a gente falou, às vezes você está alinhado com a esposa, com o seu marido, sobre o seu planejamento financeiro. Às vezes parece que perde um pouco a privacidade. Então vai chegar um momento que você possa fazer isso aqui, ó. Que você possa separar 10%, aí divide aí para vocês dois, não sei como é que vocês vão fazer, né? Mas é o dinheiro que você não precisa dar satisfação. Se você quiser comprar de bombril e sair rodando aí na rua aí, você faz, mas é o dinheiro para você, é sério. Isso aqui é muito legal. Eu sou um cara, isso aqui para mim é libertador, porque eu tenho dificuldade disso. Por ter passado essa situação, ter muito tempo controlando, muito caxias, gente, eu tive muita dificuldade de viver isso aqui. Isso aqui eu aprendi no livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Acho que é esse o nome do livro. Já ouviram falar? O Homem Mais Rico da Babilônia? Depois vocês podem ler também, que é um livro muito importante, que ele fala, pague-se a você primeiro. Porque às vezes você vive a vida toda e não se paga, sabe? Você não tem um prazer ali, e é importante. Às vezes você quer comprar uma chuteira para jogar uma bola, uma chuteira maneira lá na Nike, lá para mostrar lá no futebol, né, Márcio? A gente pode comprar, né? Aquela chuteira que eu comprei maneira lá, que eu coloquei o nome da minha esposa, da minha filha, foi assim. Eu queria muito comprar uma chuteira personalizada, com o meu nome, com o nome da minha esposa, tá?